perguntando como é que vocês estão. Pra quem não conhece, eu sou a Vi. Voltamos depois de algumas semanas sem gravar vídeo, porque eu estava arrumando as coisas. Pra quem não sabe, eu finalmente consegui um computador para fazer live, para gravar vídeo. Tanto que por esse motivo que eu não estava postando um vídeo, porque eu estava muito desanimada, porque eu gravava e editava pelo meu celular, pelo KineMaster, e toda hora, quando eu ia editar, dava erro, tinha que esperar, tipo, meia hora pra editar um vídeo, pra poder subir. Então, tipo, acaba desanimando, tá ligado? E pelo computador é bem mais fácil, então não tem desculpa mais pra eu não postar vídeo. E eu tava ficando chateada porque é uma parada que eu gosto de fazer pra caramba. E, sei lá, não sei explicar, mas hoje a gente vai reagir à história de Berserk. Antes de falar disso, não sei porque que eu não falei disso antes, eu esqueci, mas agora eu lembrei. É o Alzheimer, acontece. Eu vou começar a fazer live no AP Roxinho, então eu vou deixar o link aqui nos comentários fixado. Eu fiquei em dúvida entre o AP Roxinho e o passarinho. Só que o passarinho, ele é meio. Não sei se é impressão minha, mas só tem bot lá e eu não queria começar a fazer live por lá, porque eu não assisto lá, eu só assisto pelo AP Roxo, live, essas coisas. Eu prefiro mil vezes assistir live por lá do que assistir pelo AP do passarinho. Então eu não sei vocês, eu deduzi que vocês também eu não sei, prefeririam assistir por lá. Pela Perroxo. Não sei se pode falar o nome, mas também não vou falar pra não me arriscar aqui. Então, o link tá na descrição. Se vocês quiserem e preferirem que eu faça no passarinho, pode ser também. Vocês espalhem e eu faço. Vocês vão assistir mesmo. Vou fazer live assistindo anime, reagindo. Reagindo eu vou fazer aqui no YouTube também. Jogando, aprendendo a jogar alguns jogos. LOL. Não, não, eu me recuso a fazer live de LOL porque eu sou tão ruim que eu deveria desinstalar esse jogo. Eu não tô nem brincando. Mas é isso, agora sim vamos reagir ao vídeo, que é a história de Berserk. Eu nem sei mexer nisso, gente. Tô fazendo tudo errado já. Então, vamos pro vídeo. Não preciso falar vamos pro vídeo, não preciso mais sincronizar. É tão fácil. Eu comecei a gravar, pelo menos. Comecei. Tá, o cara tá fazendo uma picareta de ferro. Eu nem vi se era uma Neste espada, acho mundo, que era uma espada, o né? destino da humanidade é ser controlada por alguma entidade Ah. ou lei superior. É como se a mão de Deus pairasse sobre nós. E ao menos uma coisa é verdade: o homem não tem controle nem mesmo sobre a sua própria vontade. Cadê o livre-arbítrio desse povo? Não tem. Olha, se for coisa de terror, eu não vou mais gravar. Hoje, só gravar amanhã de manhã. Parece muito a intro de Harry Potter ou eu tô maluca? Olha os corvinhos. Nem tem corvo em Harry Potter, o que eu tô falando? Ah, eu ia falar um negócio, mas tinha quieto. É merda, ia falar merda. Opa, essa música tá meio estranha, tô ficando com medo real. É a... Ah, não é um anime, né? Acho que só tem no mangá. Acho que alguém me falou isso. Ele perguntar se essa é a open. Tá, então os monstrão. Hum. Daorinha, daorinha. A Era de Ouro. O reino de Midland e o Império Tudor travam uma guerra entre si por aproximadamente 100 anos. Entre Carai. Chega derrotas e de guerra, vitórias para gente. ambos os lados, exércitos de mercenários se tornam mais proeminentes nos campos de batalha. Se houvesse uma batalha e um pagamento por ela, certamente um exército independente estaria lá.
dentre tantas pessoas que caminharam por esses campos de guerra, um homem levanta sua espada para proteger suas pequenas feridas que carrega em seu coração. Esse homem usa a espada para morrer com um sorriso no seu rosto. Mas em um dia Foda. distante, além dos seus sonhos, um dia distante, além de suas memórias, sua jornada começa quando ele vem ao mundo. Ainda sem nome, Guts nasceu do cadáver de sua mãe que Guts. foi enforcada e pendurada em uma Caralho. árvore, onde ele foi deixado para morrer sozinho em um berço de solidão, lama e sangue. Assim são Tadinho, as linhas do velho. Oh, que destino e horror. da causalidade. É impossível fugir dela, mas Guts, ainda bebê, contrariou isso. Imaginem que o destino é a lua refletida em um lago e os humanos são como peixes nesse lago. Por mais que se Uhum. esforcem, os peixes nunca irão alcançar a lua. Apenas contemplarão o seu reflexo sem poder alterá-lo. Mas Mas o nesse Guts mundo aprendeu a existem voar, um peixes que peixão podem voador. saltar acima do lago e criar ondulações, movimentos esses que interferem diretamente em como o reflexo é reproduzido no lago. Guts é uma dessas pessoas. Um grupo de mercenários liderado por um homem chamado Gambino acabou passando por esse local terrível e eles Mano, que notaram a horror, velho. criança embaixo daquele cadáver putrefato. Presumindo que o bebê também estivesse morto, eles continuaram seu caminho. Porém, o bebê começou a chorar, para a surpresa dos Nossa. mercenários e de uma mulher chamada Shisu, ainda muito abalado por ter perdido prematuramente seu bebê dias atrás. Shisu imediatamente foi em auxílio daquela criança jogada na lama. Gambino acabou permitindo que a mulher guardasse Guts para o seu próprio consolo pessoal, apesar das circunstâncias do nascimento de Guts serem consideradas ameaçadoras e sinais de má sorte por todos os seus companheiros. Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Tu é aquele que principiou do fim. És o mais próximo da morte e por isso mesmo possuis habilidades para dela escapar. Resistas, Hum. desafies, enfrentes. Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais, Caraca, quando muito estiveres foda. à Parece beira do coisa de Bíblia, desespero, tá ligado? apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. 3 anos depois, a mãe adotiva de Guts contraiu a peste e morreu dolorosamente. Enquanto Sério? Guts, ainda criança, assistia tudo sem poder fazer nada, nem mesmo dar adeus à única pessoa que o amou até ali. Sob a tutela de Gambino, Guts começou Uhum. a aperfeiçoar a sua esgrima aos 6 anos de idade. Acabou ingressando no bando de mercenários 3 anos após isso, encarando o seu líder como uma figura paterna. Porém, na noite seguinte ao primeiro conflito de Guts nos campos de batalha, ele encararia uma luta que causaria cicatrizes por toda a sua vida. Um mercenário Véi, é uma chamado criança Donovan ainda. o emboscou e o violou em sua tenda, Cê é revelando que louco. comprou o menino por uma noite e esse valor foi pago ao próprio Gambino, aquele que Guts considerou seu pai. Posteriormente, cheio de raiva, ódio e fúria, o jovem mercenário emboscou e confrontou Donovan, o eliminando, recusando-se a acreditar nas declarações incitadas sobre Gambino feitas por Donovan na noite Pô, anterior. esse anime é Karma é pesado, uma hein? deusa Mangá, vingativa quer com dizer. senso de humor terrível. E um dia nos campos de batalha, Gambino perdeu sua perna. Um mercenário que não luta não é nada mais do que um aleijado. Seu relacionamento com Guts começou a se deteriorar após isso, passando do abuso verbal ao físico. Guts foi Caralho, submetido mata a esse várias cara, formas Guts. de degradação antes que Gambino finalmente tentasse Passa um contra sua facão na vida. cabeça dele. Perder sua amante Shisu e agora sua perna começou a empurrar Gambino para a escuridão. Em meio a bebedeiras e rancor, as palavras de seus homens sobre o azar que aquela criança traria a eles se materializaram. Para Gambino, Guts era o motivo de seu infortúnio. Gambino revelou então que realmente vendeu Guts a Donovan, expressando seu desgosto pela existência do garoto. Chocado com essa revelação, Guts revidou e matou o seu Isso aí, agressor. Guts, A isso coisa aí. mais próxima Muito de um bom. pai que ele já conhecera morreu Pô, pelas mas o moleque suas mãos. sofreu, hein? Consequentemente, Guts acabou atacado pelos Sofreu. homens de Gambino. Ele fugiu do acampamento com os agressores no seu encalço, chegando a um beco sem saída e acabou ferido e caindo de um penhasco. Foi uma queda alta que se seguiu com um ataque de uma matilha de lobos. Poderia ter terminado ali. Sua vida, sua jornada, ele não se importava mais. Guts fechou os olhos e apenas esperou
pelos ataques dos lobos. Mas inconscientemente sua mão, que nunca largou sua espada mesmo na queda do penhasco, se moveu e matou um dos lobos. Lágrimas brotaram e se misturaram ao sangue do jovem. Um a um os lobos foram caindo. Algo Tá. despertou dentro de Guts e não era mais a vontade da morte. Era uma raiva incontrolável. E essa raiva que controlava a sua espada em fúria. Muitos anos à frente de sua jornada, Guts diria uma frase que descreve bem o que foi isso. Estou Hã. acostumado a lutar para sobreviver. Mas o que piora diariamente é a pressão para não morrer. Eu não me lembro de já Hum. ter empunhado uma espada tão pesada. Mas hoje e agora ele era apenas um garoto assustado e ferido. As feridas no seu corpo poderiam se curar com o tempo, mas a do seu coração e a da sua alma não. E Guts desaba inconsciente. Ele acabou sendo descoberto e alistado como uma criança soldado em outro grupo de mercenários que o encontrou desmaiado. E algum tempo após isso, Guts continuava fazendo a única coisa que aprendeu em sua vida: lutar. E Matar uma o dessas batalhas em que ele estava como um mercenário, calhou do jovem estar ao lado dos perdedores na batalha. Guts e seus companheiros mercenários foram capturados e levados para serem usados Só se como lasca, velho. escravos. Jogado em uma cela fria Imagina. e se alimentando de ratos que empesteavam o local, o jovem mercenário se vê deslumbrado com uma pequena flor que nasceu naquele lugar de morte. Ali ele viu pela primeira vez um espírito abandonado de uma flor solitária chamada Tite, que cuidou dele e lhe devolveu sua É saúde. realmente um Enquanto Guts espírito? se preparava para uma luta com o É, filho acho de que seu não. captor, que queria usar Guts apenas como um boneco a ser morto para que seu filho despertasse a coragem Que necessária para os bonitinha a campos de batalha. florzinha. Guts, perdido em alucinações febris, não sabia se o espírito era real ou coisa de sua cabeça. Mas a pequena Tite lhe dava calor e ele prometeu que a levaria para um campo florido fora daqueles muros gelados da cela. Caralho, Porém, velho. no processo de cura de Guts, a pequena Tite gastou todas as suas pétalas restantes e deixou de existir. Grato por sua ajuda, Guts Caramba. decidiu levar os restos da pequena flor para um vale de outras flores com ele, após a sua fuga. E após derrotar o filho de seu captor, ocorre um assalto ao castelo por seu bando mercenário. Guts, perdido nas confusas memórias de sua juventude, não sabia dizer se Tite era um sonho ou realidade. E escondido nas flores de primavera de outro dia, cumpriu sua promessa de Hum, colocar os restos da pequena esse flor cara em é um vale foda. de flores radiantes. Nesse ponto Guts não tinha sonho ou ambição, mas isso iria mudar sua vida a partir dali. Porque sonhos, todos os homens têm sonho, todo homem deseja perseguir seu sonho, mesmo que isso torture. O sonho dá sentido à vida do ser humano. O grande Yes. problema é que todos se deixam levar pela correnteza daquilo chamado destino. Para no final acontecer o quê? Desaparecer no mundo, desperdiçando todas as suas vidas, sem ao menos descobrirem o significado de suas existências. Algum tempo após os eventos com o espírito da flor, durante o cerco de guarnição militar defendida pelo bando do Ah, Falcão, e um quantos anos grupo de será que ele mercenários que tem vinha aí? ganhando destaque nos campos de batalha, Guts se junta à briga ao lado de um bando de mercenários e acaba derrotando o líder inimigo Aí é o chamado Falcão, né? Pazuzu, diminuindo Ah, ali a não. moral do inimigo e permitindo a captura do forte. Após receber seu pagamento, ele parte sem rumo, mas é atacado por membros do bando do Falcão, Ah, agora buscando sim, ótimo. reivindicar sua recompensa e vingança por conta de sua interferência, já que Guts tirou todo o brilho da vitória do bando. Ele despacha facilmente a maioria deles até ser confrontado pelo próprio líder do bando, um homem cheio de ambições chamado Griffith, o Falcão Branco. Griffith tinha, ao contrário de Guts, um sonho. Ele queria ser rei, ele queria o seu próprio reino. Griffith personifica o oposto de Guts. Um é o branco, o outro é o preto. O Falcão rapidamente incapacita o espadachim e o leva Mano, para o pera aí. acampamento. Ó, eu acho que eu vou pausar, porque senão eu não vou conseguir falar até o final. Que o Gus, sei lá, ele precisava encontrar o Falcão pra ter esse sentido, mesmo que não seja o sonho dele, tipo, começou alguma coisa, a querer que o sonho do Falcão se torne realidade. Foi o que eu entendi pelo Ceps, entendeu? Só que o Falcão vai se tornando um corno no meio do mangá,
Mas sei lá, eu acho que eles precisavam ter se conhecido, tá ligado? Dos Falcões. Acordando vários dias depois, Guts recebe de Griffith a opção de se juntar ao bando do Falcão, embora ele prontamente se recuse, optando por desafiar Griffith em um duelo. Ele estipula que o Falcão Branco pode reivindicá-lo no advento de derrotá-lo em combate. Alimentando um grande interesse em Guts, Griffith Tamanho do concorda com os espadão. termos e os dois se envolvem em uma batalha incrível, com o Falcão Branco derrotando o espadachim e recrutando ele como membro oficial do bando do Falcão. Em 3 anos, Guts é promovido a capitão da cavalaria. E por seus inúmeros destaques no campo de batalha, o bando do Falcão é formalmente recrutado pela coroa de Midland em sua Caramba. campanha secular Tudo por contra causa Tudor. do Guts. Durante a Fala tomada mais. de uma fortaleza de Tudor, os Falcões se veem em uma encruzilhada quando cerca de 50 soldados de Guts são massacrados por um único inimigo enterrado no interior da cidadela. Boatos começam a correr entre os Falcões que dentro desta fortaleza estaria um lendário guerreiro imortal. Farto desses boatos, Guts se aventura na cidadela, onde se depara Corajoso. com o monstruoso Nosferatu Zod. Inicialmente surpreso com a aura avassaladora de seu oponente e intimidado por evitar os golpes de Zod, Guts acaba Nossa, feião, arriscando sua cara, vida no em um chão. único Parece eu. movimento e com isso dá um duro golpe no guerreiro. No entanto, isto apenas empolga mais Zod. Depois de 300 anos, finalmente encontrou um homem capaz de machucá-lo. Posteriormente, Nossa. Zod assume sua verdadeira forma, se tornando em uma gigantesca e aterradora criatura. Zod era o verdadeiro demônio sem explicação. Petrificado pela Cê é louco. transformação de Zod, completamente congelado, sem entender nada, Guts é espancado e quase esmagado pelo monstro. Antes que os reforços de Griffith interfiram, quando Griffith vem ao auxílio de Guts, Zod Ah. bloqueia o caminho da fuga dos dois falcões, forçando eles a executar um único movimento de pinça no monstro, no qual os dois causam danos substanciais à besta. Em retaliação, Ah. Zod acaba golpeando Griffith e o arremessando em uma coluna. E no momento que ele daria o golpe final no Falcão Branco, algo chamou a atenção de Zod. Griffith portava um pingente peculiar, ao qual Ah, ele agora chamou começa o de negócio que eu não Berrelite entendi. Carmesim, o ovo do rei. Zod se vira então para partir do local, mas não sem antes deixar um aviso a Guts. Se você é alguém que esse homem considera como um verdadeiro amigo, é bom que saiba. No momento em que as ambições dele forem frustradas, a morte virá buscar você. Uma morte certa, da qual jamais Louco. poderá escapar. Após isso, Nosferatu Zod parte do local e Guts olha para o céu sem entender nada do que havia acontecido. Posteriormente, por todos os O seus bichão feitos, o avisou. bando do Falcão acaba O sendo bichão convidado avisou. a atuar como guarda pessoal do rei em uma caçada anual para celebrar a corte. Porém, Griffith e seus Pô, a homens história acabam toda sendo complexa. chamados do lugar do Gostei, general gostei. Julius, que Do comandava ligado, tá os ligado? Cavaleiros do Dragão Branco, o exército de maior renome do reino de Midland. O nome de Griffith era Midland. cada vez mais crescente na corte, e isto se tornou uma fagulha de inveja entre os nobres. No meio da caçada, Griffith é atingido por uma flecha Mano, perdida, não, mas evita os ferimentos não faz devido à sentido, tá flecha ligado? Ele ter se atingir tornado o seu aquilo, berrelite. sabe? Numa Tipo, noite faz depois, sentido, mas o Griffith cara... descobriu que Julius era o Cornão. culpado por trás da tentativa de assassinato e pede a Guts que mate o general em retaliação. O espadachim invade a mansão de Julius no escuro da noite e rapidamente elimina o seu alvo. Quando a porta do quarto do general se abre, Guts, assumindo que fosse um guarda, brande sua espada em direção a essa pessoa. Quem que é? Mas ele se enganou quando pensou que era um guarda e Quem acaba é? matando o filho de Julius, um garoto chamado Adonis. Com os guardas alertados, O Julius Guts, é o rei? perturbado, sai do local e foge pelos esgotos de Windham, onde revive pesadelos com Gambino, Donovan e todos os monstros que Ai, residem em velho. seu passado e mente. Ele segue a caminho do hall do castelo onde Griffith deveria estar, e Guts flagra o Falcão Branco em uma conversa casual com a princesa Charlotte, herdeira do trono, onde Griffith fala de sua interpretação de um verdadeiro amigo, a princesa Charlotte. Eles, os Falcões, são excelentes tropas. Juntos enfrentamos a morte tantas vezes. Eles são meus camaradas valiosos, dedicando-se ao sonho que eu persigo. Mas, pra mim, Mas... um amigo é alguém que nunca dependeria do sonho do outro. Alguém que não seria compelido por ninguém, mas determinaria e perseguiria sua própria razão de viver. E se alguém atropelar esse sonho, ele se oporia a ele de corpo e alma. O que eu acho que um amigo é alguém que é meu igual. Com a conclusão do monólogo de Griffith, Guts deixa a cena irritado com a implicação de que ele também, em última análise, nada mais era do que um trunfo para a realização do sonho de Griffith. Ele nunca foi de fato considerado
um amigo, apenas um degrau Ah, para a Grift, ascensão do Falcão. você é O corno bando do desde Falcão pouco sempre, velho. depois se propõe a combater os Cavaleiros da Baleia Azul de Tudor. Durante o combate, Casca, uma das comandantes do bando do Falcão, estava tendo dificuldades com o comandante inimigo, pois Hum, não se sentia bem naquele dia. Uma febre a acometia. Guts, percebendo os é a problemas de peste. sua companheira, corre em seu socorro, mas Casca desmaia e cai em um A precipício, onde namoradinha dele Guts mergulha depois. sem pensar para salvar a vida de sua amiga. Quando a chuva finalmente cessa, Casca acorda e imediatamente ataca a Guts, que havia despido tanto ela quanto ele para aquecer o corpo É, gélido gato de safadão. Casca. Perturbada por Não. suas deficiências femininas como soldado atrapalharem suas ações, ela descontava essa raiva em Guts. Guts pergunta por que ela se tornou uma mercenária, para a qual ele explica que Por a quê, razão de sua velho? Fala pra idolatria e nós. devoção ao Falcão Branco, como sua espada juramentada, era por Griffith ter salvo a sua vida. Ela sempre Ah, estaria ao lado do Falcão. A ela. conversa deles é interrompida pelos Esqueci a movimentos da palavra. tropa de Tudor, perto de sua localização. Percebendo que as forças inimigas logo se instalariam na área, eles decidem partir após o pôr do sol. No meio de sua fuga, os dois falcões estão cercados por um enxame de tropas inimigas e Guts decide ficar para trás, ganhando tempo assim para a fuga de Casca e dizendo para ela retornar ao Cara é seu mestre. foda e Casca, relutante, corajoso. deixa Guts para trás e o espadachim entra em um duelo que marcaria a história. Quando Casca Ah, consegue retornar com o bando do Falcão para ajudar Guts, se deparam com uma cena chocante. o quê? Guts, Ele matou todo recostado em mundo? uma árvore, semi-morto, mas ainda agarrado à sua espada. Ele foi capaz de derrotar todas as tropas de Tudor que estavam na Louco, floresta, velho. matando sozinho cerca de 100 soldados. Naquele dia, ele ficou conhecido como Matador de 100 Homens. Mano, matador de 100 homens, velho. Aí o Griffith ficou com inveja, né, Griffith? No Eu auge da sei. glória do Grafite, bando do grafite ficou Falcão, com quando por inveja. fim eles são nomeados como nobres, deixando de ser um simples exército mercenário e entrando definitivamente para ser um exército real de Midland, Guts toma uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ele Hum, deixaria o bando do Falcão, pois não queria seguir o sonho de Griffith. Ele queria achar o seu próprio sonho. Ele tá queria certo. ser um em igual a Griffith, o único homem que ele considerou um amigo na vida. Os olhares das pessoas Hum, irão se fixar em alguém cujos sentimentos são iguais às delas, para proteger a sua própria felicidade, para realizar seus próprios sonhos e apenas para sobreviver. Será que haverá algum momento onde alguém possa viver seu próprio sonho sem causar uma ferida no coração de alguém? Griffith não aceitou essa partida. O Falcão Branco ficou confuso pela primeira vez na sua vida. Entre milhares de camaradas e 10 mil inimigos, só você me fez esquecer o meu sonho. Guts não podia ir embora e Griffith mais uma vez o desafia para um duelo. E o vencedor deveria ceder ao desejo do outro, mas dessa vez Guts possessivo. Não supera o quis Falcão. deixar ele E Griffith embora. cai de joelhos na neve, sem Tóxico. olhar uma única vez para Relacionamento Guts, tóxico. aquele que mesmo sem saber também considerou um dia seu amigo. Ô, vou Guts cor não, também velho. não Nem olhou para pra. trás. Nossa, Seus nossa, você é olhos louco. só olhavam para frente, para perseguir um sonho próprio e por fim ser igual a Griffith. Ai, forças, ai, forças, ai, A forças. partida de Guts fez Griffith perceber muitas coisas. Que ele não é invencível. Que as pessoas podem simplesmente desafiá-lo. Que ele não pode possuir pessoas como ele pensa que pode. Ele não pode exercer sua vontade Ele queria sobre tudo pra todos ele, tá ao ligado? seu É isso que eu redor. entendi. Mas Nossa, acima de otário. tudo, Guts o fez perceber que existia alguém lá fora. Tão Foi mal. importante para ele que seu sonho de ter o próprio reino quase foi esquecido. Perder seu soldado e amigo mais precioso lança a mente de Griffith em um tumulto. Ele que sempre foi tão calmo e frio, não entendia porque a partida de Guts o abalou ao ponto de esquecer o que ele almejava. Perdido na escuridão de sua mente, ele impulsivamente invade o quarto da princesa Charlotte e dorme com ela. Capturado na manhã seguinte e preso por traição. Pera, eu posso fazer uma pergunta que vai ser meio besta, mas eu quero saber, ele só invadiu e foi dormir? Ou ele invadiu e abusou da princesa? Ou ele só foi... Essa pergunta é muito idiota, eu sei, mas é que eu não entendi direito. Se foi isso mesmo ou se foi o que eu realmente entendi, que ele abusou dela e tal.
contra a Casa Real de Midland, Griffith é condenado a 1 ano de tortura prolongada pelo rei enfurecido de Midland. E o bando do Hum. Falcão são consequentemente considerados inimigos do Estado e se tornam foragidos. Guts está em um acampamento improvisado quando recebe a visita de uma entidade tão aterradora que ele a confundiu com o próprio Nosferatu Zod. Era um cavaleiro caveira montado em um corcel tão negro quanto a noite. Mano, isso O parece cavaleiro muito história veio deixar um de, aviso tipo, para Guts. bíblica, As tá engrenagens ligado? entraram em movimento. Tudo começa agora e termina daqui a 1 ano. No momento do eclipse, você e seus amigos estão caminhando cegamente rumo ao seu fim. Uma A tempestade morte. de Ou morte os caras cairá tão dos céus. avisando. 2 demonião. Eu não gosto de falar essa palavra, tenho medo. 2 bichão. Tão avisando o Guts que ele não se toca. Se aparecesse alguma coisa falando comigo, eu já ia surtar, porque eu tenho medo. Mas se me avisasse, eu nunca mais ia fazer isso. Ia ficar lonjona do Falcão. Deixa lá, deixa aqui. Para consumir vocês. Mas Mas isso você era precisa foda. se lembrar, guerreiro. Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Tu é aquele que principiou o fim. És o mais próximo da É morte. Por isso, louco. possuis a habilidade para dela escapar. Resista aos desafios Possui-se e enfrente-os. habilidades pra Essas são dela as únicas escapar. armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais. Quando estiveres Dá. na beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. O Cavaleiro Caveira parte na noite tão misterioso quanto a sua chegada. 1 ano depois, tendo recebido notícias das atividades continuadas de seus ex-companheiros, Guts se reúne com Casca e os remanescentes do bando do Falcão para então salvar Griffith. Guts vinha Eu compartilhando não com passo Casca uma pano crescente pelo paixão, sempre cercada de muita Sabins. tensão entre ambos. E após esse reencontro, eles por fim tiveram um breve romance. Partiram então na sequência para ajudar O e Guts resgatar merece uma Griffith felicidade debaixo dele, da né? torre do Renascimento, Eu onde acho ele que era a mantido casca, preso e casta, sei lá. torturado. Eles Casca. A invadem o local com a casta ajuda deu da spray. própria princesa Charlotte e o que encontram é uma das cenas mais tristes de sua vida. O belo homem que um dia foi chamado de Falcão Branco não era nada mais do que um trapo de pele e ossos. Seus tendões foram cortados e ele nunca mais andaria ou usaria uma espada. Sua língua foi arrancada e sua bela voz nunca mais ressoaria. A única É, o lembrança cara passou verdadeira por do que já coisa foi ruim, tá Griffith ligado? era o seu elmo que foi mantido em sua cabeça durante todo o tempo em que foi torturado. Na região da fronteira de Midland, os Falcões concordam com a gravidade dos ferimentos de Griffith e discutem sobre o seu futuro. Porém Griffith escuta a conversa e percebendo que ele nunca mais seria o que foi um dia, reúne todas as suas forças para comandar uma carruagem e foge da área. Guts e os Falcões saem em sua busca. Quando Griffith acaba batendo e destruindo sua carruagem, é arremessado e aterrissa em um lago onde acaba perfurado por um galho. Enquanto seu sangue se mistura à água, Griffith vê algo reluzir à sua frente. Era o É seu o colar lá. berrelite carmesim, o ovo do rei, que lhe foi dado tantos anos antes por uma velha vidente. E ele havia perdido nas masmorras enquanto estava preso e era torturado. O berrelite voltou a ele e ao tocar seu sangue, a Ixi, é caricatura agora do que que a mãe era o ovo começa. começa a se realinhar em um ovo de lamentação. O berrelite era a chave dimensional dada àqueles destinados a se tornarem um deus. Mas um preço devia ser pago e esse preço era o sangue. Guts e os outros correm para o local, mas são levados para uma dimensão alternativa quando por fim um eclipse tinge o horizonte. Um pesadelo irrompe pelos olhos dos membros do bando do Falcão. Numerosos demônios estão presentes para cumprimentá-los, dando-lhes as boas-vindas ao banquete. O sacrifício devia Fora, começar. velho. 4 entidades emergem aos céus, Não anjos vou para nesse uns, mangá, não, sou demônios para medrosa. outros. Eles são os membros da mão de Deus. Yubik, Slan, Conrad e aquele que parece ser o líder deles, Void, revela o propósito daquele eclipse. Em um ciclo de 216 anos, um eclipse como esse surge para coroar um novo membro. O quinto anjo devia nascer agora, o Falcão das Trevas. Falcão. E esse escolhido era Griffith, criado pelas linhas do destino e da causalidade, moldado para ser aquele que traria a escuridão para o mundo. Griffith jamais abandonaria passo seu pano. sonho e oferece seus companheiros como Não passo sacrifícios, a fim de se juntar às fileiras divinas, como foi Ofereceu predestinado todo pelo mundo Deus do como abismo, sacrifício, a tá ideia ligado? do mal. Griffith, tendo avaliado suas opções como inválidas e reafirmando seu sonho e ambição, oferece todos os seus ex-camaradas como sacrifícios, desencadeando assim a marca do sacrifício em cada um de seus antigos companheiros. Uma marca que sangraria para sempre quando na presença de Isso que é apóstolos. E o sinal marca. foi dado.
Era a hora do banquete. Um verdadeiro massacre ocorre onde um a um os membros do bando do Falcão são devorados por monstros. Griffith Nossa, se envolve otário, no velho. Muito casulo corno, e na moral. inicia sua transformação. A escuridão absorve meu pensamento. A E, ausência tipo, ele nem invoca a pensou, demência. tá A ligado? Ele luz só... se esvanece. Foda-se Invoco-te nos vocês. Tchau, tchau. pensamentos e terei o meu momento a sós. Contigo, escuridão. Guts luta incansavelmente contra os demônios vorazes, sedentos de sangue pelo impiedoso banquete de seus amigos. E eventualmente acaba contido quando seu braço é mordido por um demônio. Naquele ponto seus amigos já estavam todos mortos. Pippin, Judô, Corcus, seus cavaleiros, não restava Mano, ele viu nada todo além mundo de de pedaços. novo morrer, Casca velho. é a única sobrevivente e está a poucos passos de Guts, desacordada e capturada por um demônio que lentamente arranca suas roupas e se prepara para violar o corpo da guerreira, enquanto um Guts enfurecido tenta se livrar para salvar a sua amada. Mas algo pulsa, o ar para, o tempo congela e os olhares todos olham para um único lugar. Ele nasceu, o quinto rei abençoado, aquele que possui as asas da escuridão. Fento. O falcão voa e uma fração de segundo cai na frente daquele que um dia foi seu único amigo. Guts. Seus apóstolos lhe entregam Casca e Fento começa a violar a jovem sem nunca tirar o seu olhar de Guts. Você é louco. Fento faz isso com Desculpa. Casca por várias razões. Nossa, Uma velho. delas Otário, é a otário. mesma razão pela qual ele se jogou em sua carruagem, para restabelecer o seu domínio. Outra é machucar Guts porque ele ainda o vê como a única coisa que atrapalhou e estragou tudo. Seu mundo ruiu quando ele partiu. Mas há um fator sutil aqui. Fento está tentando provar algo para si mesmo. Ele está tentando se fazer acreditar que passou do que costumava ser e está muito além da versão de si mesmo que poderia ser desviado por coisas como amor e amizade. Fento precisava saber se ainda nutria algo de humano. Guts entra em um estado animalesco de fúria e golpeia seu próprio braço que estava preso na boca de um demônio ao ponto de cortá-lo fora. Mas mesmo depois de cortar seu braço e conseguir se libertar, o lutador é imediatamente preso ao chão e forçado a testemunhar a violação da mulher que ele ama. Enquanto o demônio Nossa, que prendia velho. Não, lentamente não, perfura seu não. olho. Anime pesadaço, mangá, sei lá que raio que é isso, pesado. E alguém me falou que... Eu li nos comentários algumas pessoas falando que passa pano pro Falcão e se tivesse na mesma situação que ele, faria a mesma coisa. A pessoa que falou isso, recomendo terapia, urgente. Olho direito, esta foi a última visão que Guts teve naquele olho. O clímax dessa sequência é interrompida quando o Cavaleiro da Caveira invade a dimensão, escapando dos ataques que distorcem o espaço lançados pelo próprio Fento, e escapa da junção temporal com os dois sacrifícios ainda inconscientes e chocados. Guts e Casca estavam salvos. Tendo Oxe, sido o levado Cavaleiro para a caverna de salvou? Godo, um armeiro que Guts conheceu durante o ano em que viajou fora Valeu, do bando do Cavaleiro, isso é Falcão, foda. ele acorda 4 dias depois, sem o braço e sem o olho. Com o único que sobrou, teve a visão que traria mais feridas incuráveis. Casca, chocada com o que houve, entrou em um estado catatônico e agia como se fosse uma criança. Sua mente se quebrou. Ele foge para um vale enluarado apenas para ser encontrado por espectros demoníacos da noite, atraídos por sua marca do sacrifício que sangrava. Uma Nossa, marca que tem sangraria essa, né? enquanto ele vivesse. O Cavaleiro Caveira aparece e lhe diz que agora ele vive no interstício do mundo físico com o mundo astral, lar de criaturas fantásticas e o caminho para o abismo. O lutador declara guerra e vingança a seus inimigos. Eles pagariam por tudo. E ao retornar à caverna de Godo, Guts se depara com Casca cercada de espectros enquanto ela dá à luz a um filho que um dia foi de Guts. Mas a criança foi contaminada pela violação de Fento e nasceu deformada antes de desaparecer no mundo astral ao nascer do sol. Guts promete vingança contra os apóstolos e a mão de Deus. Godo prepara um braço mecânico para ele e lhe entrega algo grande demais para Vai ser lá chamado cortar a de cabeça espada, do a Dragon Falcão Slayer. Negro, O por ferreiro favor. Godo lhe deixa um Dragon último Slayer. conselho. O ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. É impossível esquecer. Aquela foi a última visão do meu olho direito. E para o ódio era exatamente o lugar que Guts mergulharia. Armado com a Dragon Slayer, vestido com um conjunto de armadura e capa preta, Guts Leva o embarca Natsu em uma e guerra pessoal dá um contra espadão seus no inimigos Falcão com o jurados. Natsu Nascia assim Kairo o no espadachim Tekken. negro. A vingança é Espadachim algo mais escuro negro. que uma mancha de sangue. E a tristeza é uma adaga que é afiada apenas para furar seu coração. Com o passar do tempo, ela se torna ainda mais afiada. E tudo que resta é o poder da lâmina. Seu coração se esvai pelos golpes desferidos. Resta o nada,
A raiva, o ódio, o escuro, a besta interior que aguarda o momento certo de apagar toda a luz que lhe queima. Um amigo não deveria só seguir o sonho do outro. Um amigo deveria achar sua Tá própria louco, razão de viver. Grafite Guts nunca foi seu achou a amigo sua não, razão, cara. seu sonho, Vai matar esse vingança. cara. Mas mal Isso aí. sabia ele que as feridas foram profundas demais e sua jornada seria tão escura quanto o negrume de sua armadura. Era só o começo, ele iria embarcar direto no abismo dos mundos. E olhando sempre à frente, ele descobriria que quando você olha muito tempo para a escuridão te olha de volta. Sai fora. Tá, você conversando um negócio. De fato, às vezes os homens podem ter essa faceta rude, mas isso não passa de um meio para conquistar e proteger algo que seja muito... Ui, não deu pra ler. Acabou? Acabou. Ó, calma aí, deixa eu falar um negócio. Eu nem sei o que eu tô fazendo, tá vendo? Tá vendo? Eu não sirvo pra isso. Calma, pera. Aí... Ai, não posso tirar o microfone? Olha, eu já ia fazer cagada. Tá. Vamos lá, calma, tô indo pro lugar errado. Aí. Eu não tenho coragem de assistir os meus reacts, mas eu não vou assistir o react do Grift que eu fiz do rap do Marquinhos, porque o Marquinhos, ele fez eu gostar do Falcão durante alguns segundos, porque eu não conhecia nada sobre o Falcão. E o Marquinhos passou de um jeito que, sabe, nossa, parecia que ele era uma pessoa do bem e depois ele ficou do mal. Mas aí eu até comecei a entender um pouco o lado dele, de ter ficado mal e tal. Tipo, cara, o cara sofreu pra caramba. Mas agora que eu vi que ele fez todos os companheiros dele, tipo, usavam ele como uma escadinha pra conquistar o seu sonho, e eu tive certeza nisso quando ele fez todo mundo de sacrifício, porque ele cagava pra todo mundo desde antes dele de acontecer tudo isso com ele, porque era só um degrauzinho. E depois usou todo mundo como sacrifício, fez aquilo lá com a Casca, eu sei que o nome dela não é esse, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. E com um cara olhando, tá ligado? Com o Guts olhando e não passo panos pra isso, não passo. O Guts teve tudo pra ser igual ao Falcão. Ele passou por coisas bem piores que o Falcão. Talvez não tão piores, porque você não pode medir a dor de uma pessoa com a outra. Mas ele tinha tudo pra ser uma pessoa ruim. E ele é meio que uma pessoa ruim, não vou falar que ele é uma pessoa boa. Não, ele não é uma pessoa boa. Mas o grafite consegue ser pior, tá ligado? O grafite é tipo, cara, não dá, não dá, não dá, não dá. Não sei como teve gente que realmente passa pano pra ele. Não tem pano nenhum que se passe pra uma pessoa dessa. Se você passa pano pra ele, por favor, terapia. Velho, sério, se tem problema, você passa pano pra ele. Não dá, o cara é otário. E se vocês gostaram de vídeos assim, me falem que eu posso trazer mais vídeos assim. Antes eu não tinha memória suficiente pra gravar vídeos de história, de anime, essas coisas. Então por isso que eu não gravava, mas agora dá pra eu gravar. E não sei se vocês gostaram, porque normalmente eu começo a prestar muita atenção e às vezes eu esqueço de falar e de dar minha opinião. Eu queria perguntar também se tem problema ficar pausando pra falar, porque senão eu esqueço das coisas. E é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, beijão e até o próximo vídeo.